Conseguem ver minha tela, certo? Eu costumo apresentar essa explanação dando início com um título. Na ciência da informação, a gente conceitua título como uma ferramenta que tem o objetivo de sintetizar a obra e prender a atenção do leitor. Então, eu trago o seguinte título: Organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software Tainacan. O primeiro verbo que nós temos é organização. A gente precisa organizar os nossos objetos com um intuito, com um meio-fim, que é a publicação. Publicação vem do verbo publicar, tornar público. Isso de acervos digitais. Acervo digital, a gente pode entender como traduções do físico para o digital, seja em processo de digitalização, de gravação de áudio ou de gravação de vídeo. Os itens, os objetos, as fotografias, os materiais que nós temos em formato físico precisam de uma tradução do físico para o digital. E exposições em rede. Exposições, entendam como o verbo da museologia. Quando você entra em um museu, você encontra objetos expostos. Eles estão visíveis para que as pessoas consigam desfrutar daquele material. Essas exposições estão em rede. Rede, rede de computadores, rede de internet, máquinas conectadas, onde nós conseguimos compartilhar informação. Isso tudo com o software Tainacan. Então, nós organizamos com o intuito de publicar. Publicar o quê? Acervos digitais e criar exposições em rede utilizando o software Tainacan. De onde nós viemos? Eu trago uma fotografia da UNB, da Universidade de Brasília. Esse aqui é o nosso prédio central. Nós denominamos de ICC, Instituto Central de Ciências. Darcy Ribeiro, que é o fundador da Universidade de Brasília, constrói esse prédio quilométrico, ele tem cerca de 10 quilômetros, para reunir todas as ciências. O objetivo dele, construindo um prédio único, é para que a gente consiga dividir e compartilhar o conhecimento produzido dentro da universidade, para que nós tenhamos uma mesma sala de aula onde a gente mistura diversos conhecimentos. O Darcy Ribeiro fala que a genialidade está no caráter de conseguir conectar conhecimentos distintos, onde um matemático e um músico consigam dividir conhecimento e fazer esse intercâmbio de saberes. O Instituto Central de Ciências, ele é gigantesco, e eu gosto de dizer que ele é a nossa Babel deitada. Nós, e Gabriela, viemos da Faculdade de Ciência da Informação. A nossa faculdade, ela reúne 3 cursos: a biblioteconomia, a museologia e a arquivologia. A Faculdade de Ciência da Informação não fica no ICC, ela fica na Biblioteca Central. É como se fosse um puxadinho, um anexo. A Biblioteca Central, ela é uma biblioteca muito grande, ela tem cerca de 1,5 milhão de exemplares, e é dentro dela que fica o nosso laboratório, o Laboratório de Inteligência de Redes. Lá é um espaço bem pequeno, bem limitado, nós temos cerca de 4 baias,
quatro máquinas, quatro computadores, e lá a gente desenvolve tanto o Tainacan quanto inteligência de redes. Redes, mais uma vez, rede de internet. A gente tenta entender qual que é o caráter da internet e onde que a ciência da informação e os bens culturais e os movimentos sociais têm adesão nesse espaço. Aqui é uma foto da nossa equipe. Aqui sou eu, a Gabriela, o Rodrigo, a Maria Cecília e o nosso coordenador geral, o Dalton Martins. A gente costumava fazer alguns encontros na casa do Dalton para a gente ser mais íntimo, mais próximo. E como vocês podem ver, o Rodrigo aqui já não tá mais tão legal, né? O Rodrigo, a Gabi e eu somos bibliotecários e a Maria Cecília é museóloga. Bom, eu sou Suelane Silva, mais uma vez, sou graduanda de Biblioteconomia, faço parte da equipe Tainacan e digo que uma das minhas funções é organizar a bagunça que são os dados da cultura. Digo bagunça porque essas produções, elas nascem de forma orgânica, nesse sentido de que um artista, um, um historiador, um antropólogo, ele produz de forma orgânica. E não necessariamente essa produção se descreve na internet de forma organizada. Então, parto desse ponto. Organizar a bagunça que são os dados da cultura. Gabi, você poderia falar um pouco? Opa, Gabi, você tá com a gente? A Gabi tava tendo um problema com a internet. Não sei se ela tá aqui ainda. alô? Alô, tô te ouvindo. Tá oscilando a internet aqui, peço perdão. A gente tá te É, ouvindo. bom, como eu falei anteriormente, né, tá um pouquinho desatualizado a apresentação, mas eu já me formei no final do ano passado. É. Agora já emendei um mestrado na ciência da informação, uma área que é muito cara para mim, entendendo que a nossa sociedade ela é fundamentada em informação, né, atualmente. E para mim a parte de democratizar o acesso, porque ele seja, né, para todos, todes e todas, é muito importante. Então a gente tem que levar em consideração todas as necessidades das pessoas e fazer com que nossos acervos, né, nossa cultura digital alcance todos eles. E é isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, a gente fez essa rodada de apresentação, né? Então vamos seguir. Nossa, saiu o full screen aqui. Não, tudo bem, sigamos. Eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso plano de curso. Hoje, de modo enxuto, apresentaremos o site, que é o portal onde nós organizaremos as imagens e as produções do projeto. Iremos inserir o resultado da produção do coletivo na internet. Logo, eu falarei de modo breve o que é o Tainacan, o que é o WordPress, e darei algumas introduções de quais são os recursos e funcionalidades do site. Falarei de alguns princípios de catalogação, como que é a forma adequada de descrever esses documentos em ambiente digital, e nós faremos a inserção das primeiras imagens no site. Essa segunda parte eu falarei de modo breve também, porque isso tudo já está configurado, então o ambiente já está disposto para vocês inserirem informação, que são as coleções, os metadados, os filtros e os vocabulários controlados. Esse é o plano para hoje e para amanhã. Para a semana que vem,
A ideia é tornar o uso do objeto informacional palatável. Palatável vem desse verbo de tornar isso mais gostoso, que essa troca não seja tão acadêmica e que seja contínuo e fluido. Logo, semana que vem, o primeiro ponto é não permitir que as dúvidas permaneçam. A gente vai separar um primeiro momento para tirar todas as dúvidas e entender quais são as dificuldades e os empecilhos. Porque o segundo passo é criar os conteúdos para as exposições digitais. Assim como a gente monta uma exposição em um museu, a gente vai montar uma exposição no nosso site. As curadorias digitais. Isso se dará a partir do uso e reuso dos blocos Gutenberg. Blocos, aqui vocês podem ler como blocos como de um brinquedo Lego. Para a gente montar uma escultura usando Lego, a gente junta um bloco com o outro. E essa é a ideia do WordPress. É você pegar um bloco de título, encaixar ele com um bloco de imagem e também poder encaixá-lo com um bloco de texto. Isso para montar uma curadoria digital, uma exposição digital. E a ideia é fazer com que todos vocês sejam capacitados de criar suas próprias exposições digitais. Fazer isso de forma coletiva e participativa. Então, na semana que vem, nós faremos uso e reuso dos blocos de conteúdo do Tainacan, porque essa é uma das partes mais interessantes. É a gente conseguir montar uma biblioteca digital, que é o Tainacan. Essa biblioteca fará a organização das nossas imagens e das produções dos coletivos, pegar essas imagens da biblioteca e colocar numa exposição. É o mesmo caminho de todo museu. Você tem uma reserva técnica, uma sala onde você inventaria e guarda todos os objetos e faz uma seleção, cura esses objetos para colocar na exposição, colocar isso de forma pública. Curar vem do verbo da saúde, de curar, tornar com que aquela ferida suma. A ferida de você entrar dentro de uma sala e você ver um monte de objeto bagunçado, sem nenhuma narrativa e sem nenhuma relação para que o usuário desfrute daquilo. Então, é a gente fazer a seleção de quais são os melhores objetos, os objetos que estão com a melhor preservação e colocá-los em destaque. Nós faremos isso na semana que vem. Agora, de forma. Nossa, eu tô agoniada que essa barra aqui embaixo tá aparecendo, né? Não tá Deixa assim. eu. Não tá, porque tá cortando o conteúdo. Deixa eu baixar isso aqui rapidinho. Aqui. Ele continua aparecendo, porque Vê se o F12 resolve. o F10? F12. Eu tava procurando. Não é o F12. F11. F11. Não é o F11. Ai. Não tem problema, eu vou fazer assim porque tá cortando o texto aqui. Bom, como nasce o Tainacan? O Tainacan atualmente é sediado na Universidade de Brasília e nós temos uma equipe de cerca de 10 a 20 pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. Ele nasce em 2014 como um componente técnico e de pesquisa lá no Ministério da Cultura. Nessa época eu não fazia parte do projeto e do que eu sei é um pouco do que eu li. Em 2014, o Ministério da Cultura, ele estava sendo responsável do ministro Gil. E o Gil, ele é artista, ele é músico.
e ele convida o laboratório para fazer uma pesquisa analítica e exploratória para entender qual que é o status, o estado da arte das bibliotecas digitais. Ele faz um relato de que chateava muito ele precisar viajar para outros países, entrar em outras bibliotecas, entrar em outros centros de documentação para ter acesso à arte. Ele dizia que isso doía muito nele enquanto artista, porque ele não tinha referências de outros lugares do mundo, e doía muito porque um artista, para ter referência, ele não tinha acesso àquilo pela internet. Ele precisava comprar uma passagem de avião, tirar um visto, tirar documentação, entrar dentro de uma instituição, consultar um bibliotecário que muitas das vezes não falava a língua dele. E ele queria entender por que que as bibliotecas e por que que os museus e os centros de memória do Brasil não estavam online. Ele convida o laboratório para fazer uma avaliação do estado da arte dessas bibliotecas digitais e a gente percebe que, né, a conclusão dessa pesquisa é que isso não existe. Que a gente não tem bibliotecas, que a gente não tem centros de documentação e que nada disso está digitalizado e acessível. Então, uma das responsabilidades do mundo não estar vendo a nossa arte é porque o governo não está dando a devida atenção para isso. Então, em 2014, nascem esses dois estudos. Critérios de avaliação para sistemas de biblioteca digitais, uma proposta de novas dimensões analíticas. Esse estudo ele é escrito pelo Dalton Martins e pelo Marcel Ferrante. E o segundo estudo, que é fruto desse convite do Ministério da Cultura, se chama Comparação entre Sistemas para a Criação de Acervos Digitais. Análise dos softwares livres DSpace, ePrints, Fedora, Greenstone e Islandora a partir de novas dimensões analíticas. Esses nomes todos que eu falei para vocês são nomes de ferramentas, de softwares para a criação de acervos digitais. E nesse momento a gente percebe que o Brasil não tem um software livre e gratuito para disponibilizar para as instituições públicas. A gente só tem software gringo, pago e escrito em outras línguas. Então, por que será, né, que a gente não tem adesão? A gente percebe que não tem como ter adesão da sociedade brasileira quando a gente não tem lugares para a gente se apoiar, se sustentar. Aqui nasce a primeira pergunta de pesquisa do Tainacan. Como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira? Como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileiras? Aí você me pergunta, que operações são essas, Solane? Operações? É matemática? Não, não é. São as operações de trâmite do nosso objeto cultural. Esse objeto, ele pode ser um áudio, um vídeo, uma imagem, um, um objeto, um arquivo que você consegue guardar num pendrive. Esse arquivo, quando está no seu pendrive, ele é seu. E quando você quer compartilhar isso com o mundo inteiro, o que que você faz? Quais são as operações que esse arquivo que está no pendrive precisa ter para isso estar sendo compartilhado? Isso está aqui nessas bolhas. E a gente vai ler junto. São os diferentes usos que esse objeto cultural, esse objeto que está no meu pendrive, precisa ter. Primeiro, eu vou começar aqui às 2 horas. A operação de pesquisa. Eu quero que esse objeto ele seja encontrável. Que a pessoa que está lá em Taiwan consiga achar esse meu arquivo, essa minha imagem, nesse mar de informação que é a internet. Como que eu torno esse meu arquivo pesquisável? Como que eu transformo, deixo ele público para que a pessoa que está do outro lado do planeta consiga encontrar ele? Essa é uma primeira pergunta de pesquisa. Como que eu consigo pesquisar esses arquivos? Aqui às 5 horas, o outro uso que eu quero dar a esse meu arquivo é de preservação.
Eu quero tornar esse arquivo imune à ação do tempo. Quero conseguir preservar ele. Esse uso, ele é muito singelo, porque hoje, em 2025, a gente já não consegue mais acessar as produções dos 10 últimos anos, no ponto de formato mesmo. A gente não consegue mais dar play num DVD, a gente não consegue mais ler um videocassete, a gente não consegue mais ler um disco, no sentido de que ele não foi preservado. O arquivo, ele sofreu danos com o passar do tempo. Então, como? Como eu consigo deixar esse arquivo preservado para o passar do tempo? Segunda pergunta. Aqui às 7 horas, a gente vai ter as exposições desses itens. Como que eu transformo esse meu objeto passível de ser criada uma exposição digital para ele? Como que eu coloco isso público num site, torno isso público num blog, para que isso esteja exposto? Como que eu exponho isso? É uma outra pergunta. E por último, às 10 horas, o objetivo de reutilizar esse objeto. O objeto que eu digo, vocês podem ler como esse arquivo que está dentro do pendrive. É um objeto, uma imagem, um vídeo, um GIF. Como que eu reutilizo ele? Reutilizar é dar isso para o usuário e permitir com que ele baixe na máquina dele, remixe, faça o que ele quiser, para que ele consiga imprimir essa imagem numa estampa de uma camisa, para que ele consiga imprimir essa imagem numa caneca, imprima num quadro, que ele pegue aquele áudio dessa música e remixe e faça uma nova música e mande isso para o amigo dele e faça o que ele quiser, coloque no WhatsApp, compartilhe em uma rede social. Eu quero que ele reutilize esse objeto. Não é uma coisa estática. Eu quero dar uma vida para ele. Como? Como que eu faço isso? Como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira? É aqui que nasce o Tainacan, um software, um aplicativo que pretende sanar essas questões. O Tainacan, ele é um software livre, livre no sentido que ele é gratuito, ele é código aberto. O algoritmo dele está disponível para qualquer pessoa fazer a leitura e a adaptação. Esse momento ele é crucial porque a gente tem uma série de outras ferramentas que os seus códigos são, são fechados, eles não são liberados para que as pessoas consigam visualizar ele. O algoritmo de uma rede social, como Facebook, WhatsApp ou Instagram, ele é fechado. Eu não sei quais são os critérios de seleção do algoritmo para me entregar determinado conteúdo. Eu tanto não sei quanto o dono desse sistema, desse software, deixa ele fechado porque tem questões de renda envolvendo. Então, se eu, uma pessoa de um movimento social, sei que o algoritmo não quer entregar os meus produtos porque eu não estou pagando ou porque eu não tenho uma quantidade de seguidores X, isso dá espaço para eu perguntar, né? Por que que não tem uma linha no código aqui que me coloque em visibilidade? O Tainacan, ele é um software livre, onde todas as pessoas que minimamente entendem de código ou que sabem onde encontrá-lo, podem estar perguntando, né? Por que que isso é assim? Por que que aquela decisão foi tomada? O Tainacan está disponível no repositório de códigos chamado GitHub, que é uma biblioteca de códigos. Código é aquilo que faz determinada aplicação rodar, funcionar. O Tainacan, ele também é flexível. Flexível no objetivo de que a gente, proprietário do código, proprietário do software, que precisa se adaptar à necessidade do meu usuário. Vocês já devem ter tido esse tipo de dificuldade quando você quer subir uma imagem e o software fala, não, isso precisa ter tamanho e largura que eu escolhi.
Ou não, a sua fotografia é JPEG, eu não quero JPEG, eu quero PNG, que são formatos de arquivo. Então, o Tainacan ele é flexível porque a gente objetiva se flexionar e se adaptar à realidade do nosso usuário. E ele é potente porque ele compartilha todas as nossas produções acadêmicas e artísticas na internet. Ou seja, o meu produto, a minha fotografia, o meu áudio, a minha obra de arte, ela está sendo compartilhada na rede de computadores. Então, isso vai estar na internet. Uma pessoa do outro lado do planeta, em outro continente, vai conseguir acessar o meu conteúdo a qualquer hora, a qualquer lugar e sem custos. Você não precisa mais viajar, entrar numa instituição, passar por catracas e solicitar para alguém para ver um livro ou para ver uma fotografia. Isso vai estar aberto e disponível na internet. O Tainacan, ele é feito para a criação de repositórios de acervos digitais em WordPress. Ou seja, é possível que você carregue no Tainacan, é possível que você adicione no Tainacan uma revista digitalizada, uma fotografia de uma escultura, a digitalização de um documento histórico, a cópia de um livro bibliográfico, né, artigos infantis. Essa imagem corrompeu, mas era uma fotografia de uma escultura, então você pode digitalizar uma pintura e colocar na nossa biblioteca digital. É possível você fazer a carga, né? Você trazer um áudio de uma sinfonia, de uma música, de um batuque. É possível você também fazer a digitalização de um artigo etnográfico de povos indígenas originais, fotografias de brincos, colares, roupas, artigos de identidade de um povo, assim como, mais uma vez, a digitalização de quadros e peças artísticas. Isso tudo é possível de ser traduzido do físico para o digital e carregado no seu site, no seu portal. Então, o Tainacan, ele é um plugin para o WordPress. Plugin, vocês podem ler como tomada. Tomada é como se fosse o lugar onde você se conecta à energia elétrica, mas nessa leitura, vocês podem ver um lugar onde você se conecta na internet. O plugin vai ser um adaptador. Quando você vai de um país para o outro, você vai ver que as tomadas elas são diferentes, né? Umas têm três pinos, outras são retas, outras são retangulares. O Tainacan, ele vai ser um adaptador para a gente conseguir fazer a carga dos nossos conteúdos para a internet. E a gente utiliza o WordPress pelo simples fato desses números estatísticos que a gente coleta. Bom, esses dados, eles são ali da primeira metade de 2021. Esses dados quem disponibilizam para a gente são o W3Techs, que é um site que se responsabiliza por trazer dados estatísticos. E um dado importante que ele mostra para a gente é esse dado de uso, nessa primeira coluna. A gente vai ter aqui o WordPress sendo quase 50% de todos os sites disponíveis na internet. A gente tem 42,5%. Então, imagina esse mundo de site que tem na internet. Quase metade é desenvolvido em WordPress, que é um aplicativo para desenvolvimento de site, desenvolvimento de blogs. E quando a gente olha para os outros softwares que estão sendo utilizados abaixo do WordPress, como o Shopify, o Joomla, o Wix, esses números caem drasticamente. A gente sai de 42,5 e cai para 3,9, cai para 1,9, cai para 1,7. Então a gente escolhe o WordPress porque ele já tem adesão no mercado. Ele já tem pessoas capacitadas para usar ele e uma larga bibliografia disponível, tanto no YouTube quanto no próprio Google, de forma gratuita e aberta para as pessoas que querem se especializar nisso.
Um outro dado muito importante é da linguagem de programação que é desenvolvido o WordPress e das pessoas que são formadas em linguagens de programação. Você vai ver que quase 80% de toda a internet está sendo desenvolvida na linguagem de programação PHP. Esse número ele é puxado principalmente por conta do WordPress, mas é um número muito grande que não dá para a gente ignorar. E quando você vai olhar para outras linguagens de programação que são desenvolvidos sites, a gente vai ter o ASP.NET, o Ruby, o Java, que são números bem inferiores. Olhando para esses números e para esse aparato geral, a gente entende que o WordPress parece responder ao desafio de ser uma tecnologia já socializada no mercado brasileiro. Significa que já existem profissionais e empresas que o utilizam e que têm expertise nessa área. Ou seja, esse aspecto ele é fundamental para descentralizar a dependência tecnológica. Dependência tecnológica é essa coisa de você precisar ligar para um cara da Europa para te atender. É essa coisa de você só tem um cara que sabe desenvolver nesse site, mas ele cobra muito caro porque só tem ele que faça isso. Então, descentralizar a dependência tecnológica é fazer com que cada uma de nós consiga fazer o seu próprio site, consiga subir seus próprios conteúdos, as suas próprias publicações, é não depender de ninguém para estar compartilhando o seu conteúdo, a sua produção artística, a produção do seu povo, a sua produção acadêmica, é não depender de ninguém. É ter um ambiente onde você mesmo consegue criar esses conteúdos. Então, dessa forma, o WordPress e o Tainacan surgem como uma tecnologia que pretende se libertar dessas barreiras de renda e de tecnologia causadas pelo norte global. O Tainacan, ele é um aplicativo para o WordPress, então ele é instalado no seu site. Isso já foi feito. O nosso site, hoje, ele está sendo hospedado pela UNB, e o corpo de técnicos, de servidores já fez a instalação, o nosso site já está no ar, e o ambiente agora está pronto para a gente começar a nossa construção nele. Então, aqui eu falo um pouco dos plugins e tal, mas isso tudo já está feito, vocês não precisam esquentar a cabeça com isso. Vou falar como que o Tainacan funciona de forma breve. Eu quero que vocês venham aqui junto comigo. A gente vai começar aqui em modo anti-horário. Vamos começar aqui às 10 horas. O Tainacan, sendo um software de biblioteca digital, ele está organizado em coleções. Entenda a coleção como um espaço próprio para a construção de cada um dos núcleos. Entenda a coleção como uma prateleira do seu armário ou uma prateleira da sua biblioteca. Cada um vai ter seu espaço, onde lá você vai guardar os seus itens, as suas imagens, suas fotografias, os seus áudios, seus vídeos. E essa coleção vai ser um agrupamento de itens. Vocês podem olhar aqui nessas imagenzinhas. Coleção vai ser como uma pasta, cada uma de vocês vai ganhar uma pasta, e dentro dessa pasta você vai colocar os seus arquivos, que são os seus documentos, os seus itens. Esses itens são os seus objetos digitais, são os seus arquivos, seus links, seus conteúdos, que nos últimos 6 meses foram produzidos por vocês durante as oficinas. Então, os produtos de oficinas, que são as colagens, as esculturas, as maquiagens, as roupas, elas são os produtos cujo a gente vai digitalizar e colocar dentro das nossas coleções. Isso tudo precisa ser descrito. A descrição, ela é muito importante no ambiente da internet, porque vai ser ela que vai dizer para as máquinas o que tem lá dentro. Porque um PDF, uma imagem, um vídeo, para a máquina, nada mais é do que uma combinação de zeros e de uns. Para ele é a mesma coisa.
você precisa colocar por cima uma camada de descrição. Você precisa dizer para a máquina qual que é a autoria daquele item, qual que é o título, a data de criação, o local de produção, o seu assunto, as suas palavras-chave. Você precisa descrever o que que é aquilo. Um PDF solto num repositório, ele nada mais é do que só mais um papel jogado na internet. Você precisa passar por uma camada de descrição desses objetos, dizer para a máquina o que que é aquilo. Esses serão os nossos metadados. Os metadados são campos de descrição. Isso também já está feito no site e vocês só precisarão catalogar, fazer a documentação, dizer para o site quem é a autoria, qual que é o título, qual que é a data de produção. Eu vou mostrar para vocês na segunda parte hoje o que que são, quais são esses campos e onde eles estão. Aqui às 6 horas, eu vou falar dos filtros. Os filtros são as nossas estratégias de busca. Filtro vem de filtrar. Assim como quem faz um queijo, você precisa tirar o soro do queijo. Você filtra. Você tira aquilo que você não quer e mantém o que te interessa. O filtro, ele tem um caráter facetado. Eu sei que essa palavra é difícil, mas facetado vem do verbo de faceta, de face. É o rosto. É o rosto do dado. Então, você pede para o sistema para olhar para o rosto daquele artigo. Isso em diferentes formatos. Então, você quer olhar o rosto, a face de um lado e também da outra para ter certeza que é aquilo. A face do título e da face de autoria. Então, eu cruzo essas duas faces para conseguir encontrar meu documento. Eu quero todos os objetos que são de Paulo Freire, mas quero só os objetos que são do ano de 1967. Eu coloco dois critérios na mesa e peço os itens que têm exatamente essa face, que têm exatamente essa cara. Os filtros também estão criados, vou mostrar para vocês quais são eles, porque isso é uma construção coletiva. Eu vou pedir para vocês escolherem, né, quais são os rostos que vocês querem ver. As taxonomias. Taxonomia é um termo difícil de explicar, mas ele é fácil de se entender. A gente traz esse nome da biologia, aquela coisa de espécie, filo, é, sabe, né? É uma ordem de nomes pré-descritos que já existem, onde você vai só selecionar. Um bom exemplo de taxonomia é do reino animal. Você não vai inventar o nome de uma nova espécie. Você vai olhar em um vocabulário controlado, você vai olhar em um dicionário de termos e apenas selecionar um nome. As taxonomias a gente vai utilizar para assunto, para palavra-chave, para local de publicação. Você não vai inventar o nome de um estado. O nome dos estados já existem. É uma classificação, é uma taxonomia. Você vai apenas selecionar os quadradinhos daquilo que serve para você, que serve para aquele seu universo. Vou mostrar para vocês as taxonomias um pouco mais adiante. Aqui às 3 horas, a gente vai ter os relacionamentos, que vem disso mesmo, de relacionar sentidos e conectar diferentes itens. Um bom exemplo são os conjuntos. A gente vai ter, por exemplo, o conjunto de joias, brincos, colares, pulseiras, anéis. Cada um deles, como vocês podem ver, é diferente. Foi feito por artistas diferentes, em datas diferentes e contam histórias diferentes. Logo, cada um vai ter uma fotografia, vai ter uma imagem. Mas para isso não ficar separado, a gente relaciona cada um deles como um conjunto. É uma espécie de laço que você dá entre os itens, entre as fotografias, para elas aparecerem juntas para o usuário, como uma espécie de galeria ou uma espécie de carrossel. Um outro exemplo interessante são os conjuntos de cozinha. A gente tem um garfo, uma faca, uma colher, um bule, um pote, uma tampa, um prato. Cada um deles
é individual, eles são diferentes, eles têm nomes diferentes. Você pode tirar foto do todo, claro que você pode, mas é interessante você tirar foto deles nas suas individualidades e depois conectar um aos outros, para que isso apareça de uma forma única para o usuário fazer o desfrute. Esses são os relacionamentos. Aqui às 2 horas a gente tem as exibições, que são exposições digitais, a produção das narrativas. É aqui onde a gente vai colocar o título da exposição, a descrição, uma imagem, fazer as curadorias. Desculpa, o caráter de exibição. E aqui, às 12 horas, a gente tem o módulo de gestão. Isso é mais administrativo, mas aqui a gente vai ter uma série de recursos de histórico. A gente sabe quem fez, quando fez, se fez ou se não fez. Sabe o histórico de navegação da internet, que você consegue ver todos os sites que foram acessados? No Tainacan você consegue ver todas as pessoas que entraram, todos os itens que criaram. É um processo de gestão, onde a gente consegue visualizar o que está acontecendo, né? Para a gente não ficar um pouco cego. Essa é a nossa flor, os principais recursos e funcionalidades do Tainacan. Vou mostrar para vocês agora um pouco do nosso site. Esse é o link do nosso site. Eu vou jogar aqui no nosso chat para vocês conseguirem dar uma olhada. Esse é o nosso site. Essa aqui é a nossa wiki. A wiki é um manual, é o nosso maior tutorial, feito com muito carinho pelo Matheus, que é um dos nossos desenvolvedores. E aqui você vai ter um tutorial de tudo que envolve o Tainacan, desde coleção, a item, a exposição. Aqui você vai ter um livro, um dicionário de tudo aquilo que tem no Tainacan. E aqui eu vou mostrar para vocês que é o nosso Discourse, é o nosso fórum. E aqui é onde vocês vão poder relatar dificuldades, erros, sugestões de melhoria. Mas nesse momento, eu gostaria de dizer que o nosso projeto, ele tem um grupo do WhatsApp. E eu vou mandar aqui para vocês mais uma vez o nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp vai também ser usado como uma forma de fórum pelo coletivo. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos nossos casos de uso. A gente está batendo quase o horário do intervalo. E aqui, para mostrar alguns casos de uso, a gente leva um pouquinho de tempo. Então, eu gostaria de começar essa sessão depois do intervalo. A gente pode combinar o retorno para as 16h15? 4h15 a gente pode voltar do intervalo? Aí a gente começa esse momento de exemplos de outros sites. Combinado? Aí a gente fica aqui com 25 minutos, mais ou menos, de intervalo para a gente levantar, esticar as pernas. E na volta, a gente começa esse momento de apresentar para vocês alguns exemplos de sites que utilizam o Tainacan. Tá bom. Combinado? Então, a gente volta às Sim. 4h15. Até Tá já já, bom. gente. Assim a gente processa um pouco a informação também, porque é muita informação e a gente vai processando mesmo, né? Exatamente, né? Pelo menos assentar a informação na cabeça, né? Beleza. Combinado. A gente se vê às 4h15. Muito obrigada, gente. Até já já. Tá bom. Obrigada, Iomara. Até.
Olá, vamos voltando? Boa noite. Ai, passa rápido, né? Olá, oi, Camila. Oi, pessoal, estamos todos aqui? Oi. Olá, voltando. Olá. Sim. Perfeito. Vamos voltar então. Vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar para vocês alguns exemplos de sites que utilizam o Dynacam para organizar seus acervos. Olá, sejam bem-vindas de volta. Vamos retomar. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de sites que utilizam o Tainacan para organizar seus acervos. Eu estou numa coleção de casos de uso. Essa coleção, ela é feita com o Tainacan. É uma coleção de coleções. Ela está disponível no site do Tainacan. E eu vou mandar aqui no chat para vocês, para caso vocês queiram ver alguns exemplos de instituições e projetos que utilizam o Tainacan para criar suas bibliotecas digitais. Bom, a coleção ela tem cerca de 119 itens, mas isso é um recorte, né? A gente não tem domínio de todas as instituições que utilizam. São só algumas que se manifestam. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o File. O File é um festival de arte eletrônica que acontece de forma bienal, salvo meu engano, e todas as produções do evento eles disponibilizam no site que usa o Tainacan para organizar os seus itens. Vou colocar o link aqui no chat. Aqui eles fizeram a seguinte organização. Existem 3 coleções e essas coleções estão relacionadas entre si. O FIRE é um festival internacional de arte eletrônica, arte contemporânea. Então, a gente vai ter obras artísticas, que são as obras disponibilizadas nestes eventos, participantes e eventos. Vou só admitir a Minaka. Então, vou mostrar para vocês a coleção de obras artísticas. Essa daqui já é uma visualização proporcionada pelo Tainacan, onde do lado esquerdo a gente vai ter filtros e no menu central a gente tem os itens, que nesse caso serão vídeos, GIFs e imagens. Eu vou clicar em um para vocês darem uma olhada. Vou clicar nesse aqui, value, Boolean. Olha só, aqui a gente tem alguns metadados, o título, o país, o nome artístico, uma descrição e os 2 objetos. Um deles é um vídeo
que foi carregado no Vimeo, que é uma espécie de repositório de vídeos, tipo YouTube. E no próprio site você pode dar play no vídeo. Isso é interessante porque ele mostra o código de uma animação e como que a animação vai sendo construída. E aqui o outro é uma imagem da animação. Tentem olhar além do que vê, né? Tentar ver um pouco as suas imagens, as suas produções nessa tipologia. Aqui a gente vai ter também um vídeo e uma imagem. E eu vou voltar lá para a coleção para mostrar para vocês, não mais a coleção de obras artísticas, mas agora de participantes. E é uma outra coleção que cataloga as pessoas. Então, cada um é um item e elas são relacionadas com as obras de artes que eles produziram. Tá vendo? São as pessoas. Assim como o Museu da Pessoa faz, eles catalogam a pessoa, seu nome, sua idade, sua identidade, sua etnia, sua nacionalidade. Então, eu vou clicar em um aqui, só para a gente visualizar. Deixa eu escolher alguém. Vamos dar uma olhada na Alessandra. A Alessandra é do Canadá. Aqui a gente tem algumas imagens sobre ela. E aqui do outro lado, alguns itens, algumas artes que ela publicou nesse evento e que vieram parar no site. Então, a gente vai ter aqui um GIF, que por alguma razão não está tocando, mas essa aqui eu conheço, ela vai cortando assim a carne. E um vídeo. Esse é um exemplo. Vou mostrar outro para vocês. Um muito interessante, que eu gosto bastante, é o Museu Paulista. Melhor, também tem o Museu Afro, vamos dar uma olhada nele. Museu Afro, que também fica lá em São Paulo, ele fica lá no Ibirapuera. E eles utilizam o Tainacan para organizar seus acervos. Vou abrir aqui o site deles. Percebam que é um pouco a mesma visualização do Tainacan. A gente tem aqui do lado esquerdo os filtros, que são o caráter de busca, né? Então, se eu quiser ver os objetos que foram produzidos na África, eu consigo fazer uma filtragem. Quero ver a face da África. Eu tenho 456 objetos. Se eu quiser ver da América do Sul, eu tenho 723. E eu consigo fazer isso junto com, por exemplo, data de produção, coleção. E aqui no centro vocês vão ver os itens. Vou abrir um para a gente dar uma olhada. Daqui eu gostava das máscaras, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Aqui eu vou ter classificação, e dentro de classificações eu vou ter mobiliário e equipamento, objeto talvez. Fazer uma filtragem por esse termo, objeto, quero ver só aqueles que são objeto. E fazer uma filtragem. Aqui a gente vai ter de objeto alguns itens. Ah, esse cachimbo aqui é legal, vamos dar uma olhada nele. Cachimbo com figura antropomórfica, data não identificada, povo Bavum, povo Bamelique.
a gente vai ter uma digitalização. Como que fuma com esse cachimbo é uma boa pergunta, né? Mas isso está no museu. E aqui embaixo a gente vai ter a documentação, a descrição dos itens. Que, inclusive, ele é sanfonado, então, se vocês quiserem ver mais sobre o conteúdo, a gente vai abrindo a sanfona. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer um outro filtro, por exemplo, que eu não sei a data não identificada. E eu vou ter os itens ao centro. Compaginação. E isso que a gente vai fazer com as imagens. A gente vai catalogar elas, inserir no sistema e dizer algumas informações acerca delas. Eu vou deixar o link também aqui no chat, para vocês olharem com maiores detalhes. Vou mostrar aqui mais um exemplo. A gente vai ter o SESI Quem aqui de Brasília conhece, é uma instituição que fica ao lado da rodoviária, e eles têm um acervo permanente e um acervo corrente. Esse é o site deles, também desenvolvido com o Tainacan e o WordPress. Vou deixar o link aqui também no chat. E eles trabalham com arte contemporânea e didática. Então, esse aqui é um site também, são todos os recursos que a gente pode estar explorando. Essas coisas interativas que sobem, que descem, isso tudo é possível. E eu vou mostrar para vocês um item. A gente tem aqui exposição de longa duração, que é o acervo permanente. E aqui ao centro a gente vai ter os itens. Vocês podem perceber que a visualização é um pouco a mesma, né? Ao centro, os itens, ao lado, os filtros. E conforme a gente for navegando, a gente consegue desfrutar dos objetos individualmente. Deixa eu carregar um pouquinho. Aqui. Vou abrir esse aqui, por exemplo. É esse Mississippi, que é um quadro presente no museu. E a gente vai ter aqui duas colunas. A coluna da esquerda são os metadados, mais uma vez, a descrição desse objeto, como, por exemplo, fotografia de duas conformações de líquidos, amiscíveis com tons alaranjados. Descritivo técnico é uma fotografia, impressão no jato de tinta sobre papel de algodão, está na galeria Fenômenos Imundos, retrata sobre tema de sensibilidade, e assim por diante. Aqui a gente tem uma digitalização da fotografia e do quadro na parede. Esse é o nosso objetivo, conseguir trazer as produções, as fotografias para o site.
Um outro item aqui é o Xingu Ares. E vocês podem ver que ele tem essa interatividade. Isso tudo pode ser desenhado e escolhido por vocês. A ideia é que as obras, sendo de vocês, isso esteja sendo apresentado da forma que vocês pretendem. E os anexos, então eu consigo passar de uma fotografia para outra. Por isso é que é tão importante a gente ter uma boa digitalização, para que isso esteja em boa qualidade para o usuário ver, tá vendo? E que ele consiga navegar. Por último, eu vou mostrar o Museu Paulista, porque lá eles têm umas boas curadorias digitais, eles têm exposições que são carregadas, inclusive, com uma boa frequência. O Museu Paulista é um museu-monumento que fica lá no Ipiranga, em São Paulo. O Museu Paulista é um museu muito, muito grande, e no Tainacan eles vão ter cerca de 500 mil de objetos, é muita coisa. São mais de 40 anos documentando diferentes itens, e eles usam tanto o Tainacan quanto o WordPress para organizar suas obras. Esse é o site. São 3 coleções: documentos iconográficos, documentos textuais, documentos tridimensionais. Aqui a gente tem as curadorias digitais, que devem ser lidas como as exposições digitais. Aqui embaixo, um recorte de alguns itens em destaque. Um descobridor de conteúdo por denominação. Então, se eu quiser visualizar só os itens que são pintura, só os itens que são desenho, cartão postal, gravura, flâmula ou fotografia, eu consigo clicar em uma dessas caixinhas e eu vou ter um recorte do acervo. Vou mandar também esse link aqui no chat. Eu vou abrir aqui uma curadoria digital para vocês terem uma referência do que a gente espera conseguir construir. Eu vou abrir esse daqui, equipamentos mecânicos na cozinha, que eu acho, assim, uma das melhores curadorias que eu já consegui ter acesso. Vocês podem ver que a gente tem uma imagem de fundo, um título e um pequeno texto. Eu venho descendo, e essa é uma das coisas mágicas que o WordPress Tanacan propõe para a gente. É conseguir casar diferentes blocos para apresentar esse conteúdo para o usuário. Então, a gente vai ter aqui um título, imitando as mãos da cozinheira, e um breve texto escrito pelo curador para apresentar nessa página. Aqui do outro lado, a gente vai ter uma fotografia de um item que faz parte do acervo, que faz parte do museu, que está catalogado no Tainacan. Então, se eu clicar aqui, ou na imagem, ou no título, descascador de laranja, ele vai me mandar lá para a página do item. Então, eu tenho aqui uma fotografia do item e os seus metadados. Classe, processamento da alimentação, subclasse, tratamento e preparação. A gente vai ter aqui outra sanfona, que apresenta as descrições, né, a catalogação, a indexação desse item. Descascador de laranjas em ferro e com manivela de baguelite. Voltando para cá e descendo um pouco mais na exposição, vocês vão ver que é a mesma ideia de um museu. Itens com textos narrando essa história. Objetos importados para o Brasil. Então, eu vou ter aqui um, um batedor, aqui parece que é uma espécie de peneira, aqui é uma pipoqueira, e cada um desses itens está disponível no Tainacan, está disponível na nossa biblioteca digital. Então, com um simples clique, o usuário consegue ir até lá e ver a catalogação ou outras imagens desse mesmo item. Olha essa pipoqueira, que gracinha. Por isso que eu peço que coloquem todas as imagens que vocês tiverem, mas isso daqui a pouco a gente conversa.
Voltando aqui, só para terminar de mostrar a curadoria para vocês, vocês veem que é a mesma ideia? É a ideia de um template de Canva, onde você coloca título, texto, imagens. Título, texto, imagens, com algumas cores ao fundo para dar interatividade para isso. Então, esse item, por exemplo, que é interessante, é sorvete feito em casa. Você tem esse equipamento, que é uma sorveteria, e ela tem vários itens, tá vendo? Ela não é aquela ideia de conjunto, né? Ela não é uma coisa só, ela não é só um balde. Ela é um balde com um sifão, com uma coisa que bate. Então, é interessante para o usuário ter essa riqueza de material, conseguir ver as diferentes itens, né, os diferentes olhares, ver a fotografia das mulheres de diferentes ângulos, que isso tudo esteja disponível. Aqui a gente tem um ralador de mandioca, um moedor de grãos, outros itens da cozinha. E para saber mais, são as referências, de onde foram tirados esses textos. Aqui, por exemplo, essa ideia de blog, né? É possível que as pessoas comentem a curadoria. Então, o Marcelo falou, muito interessante, o modelo da curadoria digital também pode ser facilmente adaptado por outras instituições, que é a ideia, que vocês consigam adaptar esse template para a realidade de vocês. Vou mandar aqui no chat essa curadoria. E vocês vão ver que no Museu Paulista, eles têm várias curadorias de diferentes temáticas retratando o acervo e as imagens que eles têm. Então, a gente tem as parafernálias dos doces, paisagens nos álbuns de viagem, os retratos do acervo do Museu Paulista. Então, a gente pode fazer uma curadoria sobre retratos, podemos fazer uma curadoria sobre indumentária, sobre o que vocês quiserem. Aí o céu é o limite. Cartões postais, as representações da várzea do campo. Eu acho tudo muito legal. Beleza, vou mostrar para vocês agora o nosso site. E eu peço que vocês não se assustem. Ele acabou de ser lançado, né? Ele está em implementação. Então, é isso que nós temos. Uma página em branco para a gente desenhar em cima. E vou mandar o link aqui no chat. Esse é o nosso site. Atualmente,